Oi, gente, eu sou Cibele Mujica da Nova e eu vinha fazendo o mantra da gratidão ao lar e começar, né? Mas eu acabei assistindo uma palestra que me trouxe algumas reflexões que eu acho que é legal compartilhar, que vai entrar aqui no playlist de palestras. E eu vou deixar até a recomendação do vídeo de palestra, né, que é a palestra da filósofa Lúcia, intitulada Quem Ama Canta, lá da Filosofia Nova Acrópole, da Escola de Filosofia Nova Acrópole, e que me lembrou um momento muito especial, em que eu acabei escrevendo algumas coisas que eu acho que vale a pena compartilhar para reflexão, para expansão de consciência, de algumas coisas que são assim, que fazem alguma diferença e que tradições, culturas que viraram mais um hábito do que um processo de fato construtivo, por vezes venham a oprimir o nosso processo de autoconhecimento. Eu estava ouvindo a palestra da filósofa Lúcia, intitulada Quem Ama Canta, e depois de fazer uma prática que transitava entre meditação silenciosa e contemplação, olhar para as pinturas que eu venho criando com algumas catarses libertadoras, né, que eu tenho tido, cheias de beleza, muita natureza, e que une a majestade e a simplicidade ao mesmo tempo no meu olhar contemplativo. E a filósofa fez um comentário de experiência que teve quando criança, muito similar a uma experiência que eu tive lá pelos meus 13 anos, já na adolescência ali. Eu estava no carro com minha mãe e minha avó, e eu ouvia música com fone de ouvido, e ao pararem o carro num sinal, eu olhei no alto de uma casa antiga, a gente estava no centro antigo da cidade, e eu vi uma enorme rachadura na parede, com uma belíssima incidência de luz do sol. Lembrei desse momento e algumas coisas me ocorreram, eu comecei a escrever. Então eu vou ler agora, depois que eu comecei a escrever para tratar, porque me vieram muitas coisas à mente por causa desse momento específico. Fitei por um tempo que pareceu diferente do tempo que passava. Concentrei-me nas formas e sobressalências, ranhuras, pequenos musgos e a incidência daquele sol dourado sobre o antigo tijolo de argila vermelha, aparente e sobreposto com um cimento escuro à mostra. Enfim, mente limpa e sem nenhum julgamento, eu vi tanta, mas tanta beleza, que quando o vi me soltei numa expressão que parecia que eu ia sair voando. Olha que incrível, que lindo! E minha mãe e minha avó olharam, procurando sem ver. Onde? O quê? E eu disse, cara, você não tá vendo? Olha aquela rachadura na parede com o sol dourado em cima e uma parte de sombra e textura. Que lindo! Olha aquele contraste, olha a forma que aquilo forma, olha só. Minha avó sorriu com sinceridade e balançou a cabeça como se visse uma criancinha de 8 anos falando. Minha mãe fez um olha só, e balançou a cabeça como se eu tivesse dito algo idiota. Depois desse dia comecei a perceber mais como a ideia de ficar adulto para alguns é parecida com morrer por dentro. E me lembro de ter refletido como era esquisito que não enxergassem a beleza que havia ali. Não foi a única vez que percebi beleza onde muitos não veem, mas foi dali em diante que me lembro de perceber mais e refletir mais sobre a beleza, e em especial a beleza de dentro e o que esta é capaz de ver. Algo que mais adiante, quando vi em algum momento, quase se perdeu. Tratei logo de recompor, me libertando de toda a sujeira mental, emocional, parental e social que percebi, sujavam o olhar para ver a beleza. E já venho há alguns anos fazendo pesquisas a esse respeito e usando meu interior
como experimento de depuração e transmutação continuada, para nunca perder a beleza da vida que há dentro de mim, e então esta poder estar em meu olhar. É um pouco solitário esse processo, mas indispensável, pois que ver a beleza com beleza por dentro é ver sem julgamento e é como olhar como uma criança que vê tudo pela primeira vez e quer explorar, descobrir, admirar. É meio difícil de ter com quem compartilhar a profundidade da beleza e poesia interna em ambientes onde considera-se que o ser humano, depois de certa idade, tenha de oprimir sua criança interna para ser adulto, entre aspas, para ser considerado alguém com maturidade, entre aspas. E outros termos que são vistos, falados, usados como a dignidade do adulto, mas com todo o respeitar aos discordantes, a mim parecem nomes para esconder o lento suicídio interno que alguns se impõem e têm sobre si impostos junto com dogmas e teologias e ideologias que endurecem o ser com excessos de rigidez, de autopressões e autocobranças, hipocrisias e conveniências autodestrutivas, que por vezes parecem passar desapercebidas. Saber discernir a pureza da ingenuidade é tão importante quanto saber discernir o amor próprio de narcisismo e egoísmo negativo. Há uma distância muito sutil que necessita de uma boa dose de capacidade de abstração e liberdade interna para fazer. A beleza importa muito, mas há de se haver compreendê-la e saber vê-lo com profundidade. Amo o outro como a ti mesmo. O a ti mesmo advir antes e com sinceridade a verdade, para que não se imponha amor medíocre ou manipulador sobre os outros. Trago essa reflexão para todas as instâncias do relacionar-se, tanto para o relacionamento de si consigo, quanto para o que estabelecemos com todos e com tudo. Deixo, pois, por último, que haja beleza e alegria, mas que haja também muito amor próprio e discernimento, para deixar desapegadamente a tudo e a todos que se recusam a evoluir pelo amor e pela beleza, pelo conhecimento que dê puro gosto e eleva a alma, para que tanto não se faça infectado quanto não se propague a ignorância, que ainda se veja aqui e ali em nossa humanidade. Que a pureza da criança nunca se perca de brilhar por dentro, desapegada de julgamento, livre para ser diferente, mesmo que aos olhos de uns e outros cegos do coração pareça esquisita, ou às vezes até amedronte, por ser incompreensível aos olhos destes. Os esquisitos e diferentes é que mudam o mundo para algo que se melhore, começando a mudar o mundo próprio. Sou plenamente feliz por ser do time desses brilhantes que ainda veem beleza, que quanto mais os anos passam, mais se põe a ver. Amo e aceito a minha criatividade infantil e complexa ao mesmo tempo, de toda a complexidade cósmica na curiosa beleza do olhar puro de criança, do desbravar o novo, de novo e de novo e descobrir sempre novas coisas. Posso ver a beleza em todo canto e simplicidade ao mesmo tempo, que conheço e compreendo, absorvo a complexidade, geometria astronômica da construção multiversal da existência. Me permito essa beleza fractalizada de completude e liberdade, que é muito, muito, muito mais fácil de se aperceber e compreender por sentidos mais puros, por coração mais limpo, por olhar de criança que olha pela primeira vez. Fico feliz que possam os anos, mas a mim parece que em grande parte conserva as qualidades da idade da ternura. Fico feliz que passam os anos, mas a mim parece que em grande parte conserva as qualidades da idade da ternura, porque ainda estou bem viva e cada dia mais radiante. Sou completamente imune a doenças comuns, ao adultecimento. Sou vacinada na alegria da luz e verdade eternos de meu interno pessoal.
A beleza é uma das virtudes que infectam meus sentidos, que por vezes me faz afastar-me de alguns para não me infectar com o ser oposto, com seu oposto. Uma contrariedade de início pode parecer, mas o amor pode ser tão infeccioso e a beleza tão infecciosa quanto a feiura e a maldade. Entendo, pois, que tenho escolhas a fazer e as faço já. Sou imensamente grata porque a inteligência infinita garante e protege respaldo para que essa minha escolha de ser livre em mim se manifeste ao mesmo tempo que cresço e prospero em todas as áreas de minha vida. Não se notando por vezes, ao olhar-me por fora, o enorme e imponente poder em que isso implica, complexo e simples ao mesmo tempo, sem apegar-se ao tempo. Compreensão que vem do silêncio interno e dos ritmos e melodias que o multiverso vibrou e escreveu para eu cantar. Faça-se. Eu sou a ressurreição e a vida da poesia da beleza e riqueza infinita, ilimitada e eterna, que a própria inteligência infinita me implantou e de mim semeou em infinitas vibrações para se manifestarem em minha experiência e que inexiste quem possa parar o crescimento. Essa poesia de beleza e riqueza, graça e glória pessoal intransferível que somente eu mesma posso cantar, contar, compor, pintar, desenhar, geometrizar, dançar, falar, viajar e irradiar. Cada um fala a sua, que cada um encontre a sua e de sua própria luz interna possa criar. Que inexista contrariedades que possam me tocar. E vejo que assim é, pois que minha unidade com essa poesia pessoal, intransferível e eterna, é minha própria proteção, e mesmo sem vê-lo evocá-la, essa se faz presente, porque estou e estando em meu próprio caminho e propósito, estou e sou o poder ilimitado de ser eu mesmo, e em minha mais plena expressão de poder de beleza, riqueza, graça, glória, sabedoria e liberdade, em plena unidade com a beleza eterna da inteligência infinita. Sou plena de mim mesma. Eu sou a plenitude da beleza em todas as coisas da existência. E meus olhos, livres e com essas indestrutíveis, por e de várias partes de mim, olham beleza em tudo e tudo com beleza. Porque eu escolhi. Porque eu vou escolhendo ao passo que caminho. Com graça e glória, assim é. Já me permiti tudo isso e minha escolha é garantida. Não preciso crer porque sei de um saber profundo, de além de mim e para além de mim. É algo que é o que eu sou. É o compreender mais profundo, o verdadeiro poder que vai para além do intelecto e que transcende o julgamento, as limitações do tempo, do espaço, da ilusão e das conversas vãs. Emergi na luz de mim mesmo e me uni no infinito do poder verdadeiro que vibra eternidade. As coisas passam, em mim só fica o que é da beleza eterna, pois que é minha verdadeira, inicial e eterna natureza e essência. Eu, o amor, a justiça, a riqueza, a verdade, a graça, a glória. A tudo quanto mais haja beleza e liberdade. Somos um. Existe evolução sem conflito. Quando eu sou uma com toda a beleza, majestade, riqueza, graça e glória do cosmos, e eu sou esse eu sou. Eu já me permiti evoluir pelo amor, beleza, riqueza, graça e glória. E assim é. Desejo que todos possam aprender a forma certa de se permitir no mais íntimo de suas verdades, sem máscaras de crenças limitantes, dogmas e manipulações mesquinhas e ilusivas. Vibrei no fogo sagrado e na pureza elementar e me transformei no poder místico da riqueza infinita. Eu sou desapego de tudo e me basto.
Então vejo, vivo, sinto e tenho tudo com facilidade, graça e glória. Eu e a plenitude do amor livre somos um só. Me diluí no amor de mim mesma e me acordo na aurora com o coração alado a todo momento com a canção da eterna bem-aventurança para tudo de melhor que eu quero experienciar. A inteligência infinita me impele a ser o supremo poder amoroso e libertador de minha própria poesia, que é imparável, inoprimível, inamarrável. Inextinguível. Eu sou muito grata por minha própria existência e por toda a existência da vida em cada fractal de vida de si mesmo, em sua supremacia de poder eterno, amor e beleza, em toda a perfeição fractalizada de si mesmo, e de toda a mutante expressão cósmica que se lapida em ascensão, isenta de culpas e autoculpas, porque a mudança, o aprendizado e conhecimento infinito é eterno, que habita no silêncio e tenta se expressar na beleza de poesias, músicas, expressões construtivas que indicam o caminho da verdade mais profunda, da verdade verdadeira. E eu aceito que essa verdade, mais que tudo, para além do meu pensar racional, em mim vibre livre, livre a se expressar, de forma que nem mesmo eu possa parar e oprimir o meu crescimento em todas as instâncias de mim mesma. E eu finalizo aqui com uma citação do Khalil Gibran, que foi alguns livros que eu li nos últimos dias, e são livros que assim são bem profundos para se reler várias e várias vezes. A gente sempre abstrai alguma coisa a mais desses ensinamentos desse poeta. Ele diz um trecho. Ele estava se falando do lar e da casa, mas com uma questão mais profunda, né, que eu citei aqui no começo que eu escrevi isso, eu vinha fazendo um mantra para gratidão ao lar e tal. E ele fala da casa, mas a casa num aspecto mais profundo da palavra, e que faz um contraponto com a questão do lar que a gente mora, mas a casa também eu vejo como um templo do espírito, né, ou como uma parte da alma. É toda a questão do contexto que envolve a existência individual, né? Então eu cito o trecho. Mas vós, filhos do espaço, vós os inquietos no repouso, vós não caireis em armadilhas, nem sereis domesticados. Vossa casa não será uma âncora, mas um mastro. Se referindo à casa como um ser individual, querendo ir mais além dos limites, né? Se referindo àquele que quer sempre ir além dos seus limites e não aceitando ficar no ponto em que nasceu, no tradicionalismo cômodo, mais ilusivo, né? Limpando a mediocridade da mente, mesmo que muitos que digam que essa mentira é a verdade e escondam os seus conceitos materialistas para se convencerem enganosamente que estão certos. E ele continua: não dobrareis as asas para poder atravessar as portas, nem curvareis a cabeça para não bater nos tetos, nem retereis vossa respiração para não sacudir e abalar as paredes. Se expandirá. Ou seja, você não se encolherá em si mesmo para não incomodar, mas sim sua morada, que é tu mesmo, te expandirá, te dará asas e voarás tão alto que muitas vezes em teus tempos só outros voadores altos te verão. É bem profundo isso, é muito belo. E assim, foi um momento, né, que eu tive, mas que eu fui pensando sobre isso, me trouxe assim uma volúpia de coisas, e eu comecei a escrever e é uma coisa que eu vejo que muito a gente tem que refletir no que a gente se autopoda, quando a gente dá permissividade, às vezes, mesmo que inconsciente, para que alguns indivíduos que estão numa acomodação interna
ilusivamente se achando livres por causa da condição externa, se ancorando na questão material e na questão externa, que às vezes tentam podar, né, as asas quando olha para alguém que não se que é inquieto, sabe, que não se permite ficar na mesmice, no rotineiro, no aceitável, porque não incomoda, né? Porque não mexe ali naquela crença que mantém uma certa acomodação e uma falsa segurança interna, né? Aquela pessoa que ela busca, tipo, de dentro para fora, aos olhos desses, um viver perigosamente, né? A pessoa que está sempre querendo expandir, que entende que o processo da grande consciência cósmica é um processo de uma mutação constante para o crescimento, né? Então, a mudança, ela é uma coisa inevitável, uma verdade imutável, entendeu? Tudo está mudando o tempo todo. E essa mudança, ela é benéfica, e a gente tem que se abrir para essa mudança, e isso é em todas as instâncias, sabe? De saber se desapegar de questões, formas de observação que a gente tem da vida e que interferem no nosso comportamento enquanto grupo, né? E que às vezes fica mantendo ali tradicionalismos, com uma falsa cara com uma falsa intenção de manter a organização, mas que não passa só de um mecanismo de dominação e controle, né, para aqueles que vivem, que levam a vida baseada no medo, no terrorismo psíquico, mental, emocional, ou que tem medo de deixar coisas que às vezes são importantes serem deixadas para que a pessoa continue a evoluir. Isso inclui pessoas, né, situações e etc. A gente não pode obrigar o outro a compreender coisas que ele não quer compreender. Mas ao mesmo tempo, esses também não têm o direito de querer impor sobre o outro que ele não compreenda, negar o conhecimento, né, porque ele vai se sentir incomodado, né? Mas com relação a esses, dependendo do grau e do estado de consciência, não há muito o que se dizer, ou que se cobrar, já que a pessoa ainda não alcançou uma certa instância de elaboração, de abstração para algumas coisas para compreender, ou outros casos onde de repente tem algum bloqueio oriundo de traumas que às vezes um transpõe, mas o outro não consegue transpor, né? E esse que não consegue transpor perde um pouco desse olhar que eu acabei escrevendo aqui, que é esse olhar as coisas com a primeira vez e manter isso vivo, sabe? E conseguir manter isso vivo apesar de qualquer tipo de situação e de experiência, ou de sofrimento, ou de trauma, ou até de qualquer momento, onde o próprio comportamento não foi uma coisa que depois, lá com a sua consciência mais depurada, você concorde com você mesmo. Então também tem aí, no fundo, uma questão do perdão e do auto-perdão, né? E de se liberar da culpa, que a culpa, eu acho que é um sentimento assim bastante tóxico. Nem sempre a culpa é libertadora e há de se discernir quando ela pode libertar, que aí eu já talvez devesse achar uma nova palavra, que não a culpa, mas tipo só o reconhecer alguma coisa de que se poderia ter feito melhor e mudar para se fazer melhor, né? Porque a culpa é meio que uma doença psíquica ali mesmo, que fica infeccionando e impedindo a pessoa de crescer, né? Travando a pessoa para ela poder fazer todas as mudanças necessárias desse processo mutante que a grande inteligência tem, para que ela possa evoluir, para que ela possa ascender.
E também da questão da depuração do gosto, né? De se interessar pela questão da depuração do gosto, que eu acho também muito importante, porque a gente tratou aqui de beleza, que depurar o gosto auxilia também na capacidade de abstração mais bem elaborada, né? Para compreender questões mais profundas e não palpáveis, como os sentimentos, por exemplo, saber discernir, questionar a questão das infindas palavras e diferenças de conceitos que se impõem e os olhares diferentes das culturas e etc, para que um ser humano compreenda o outro melhor, ou pelo menos respeite melhor essa diferença, essa elaboração da capacidade de abstração, ela é muito importante. Por isso estudar é muito importante, estar aberto para questionar. Então, medos e culpas são os primeiros sentimentos que a gente tem que estar constantemente se liberando deles para que o nosso crescimento não pare, que é justamente através desses sentimentos que todas as instâncias dogmáticas que a gente tem nesse planeta, religiosa e não religiosa, nos locais também, desses mecanismos que se utilizam para tentar manipular, dominar, escravizar, oprimir de alguma maneira, né, diretamente ou sutilmente. Então acho que é o que mais se observar, se liberar, e se liberar cotidianamente, né, fazendo uma mentalização, dando ordens diretas. E que eu citei já, tendo citado aqui essa questão do estudar, eu vou começar a liberar alguns vídeos mais para frente. Tem um combo enorme que é mais focado para essa questão da integração com a natureza, do bem dizer a natureza, um olhar mais profundo da questão das nossas referências de origem, né? O Pai e Mãe divinos e também a divindade em todas as coisas. Então também o reconhecimento e respeito do reconhecimento dessa divindade na natureza. E nesses combos vai ter muita orientação de leitura embaixo dos vídeos. Então recomendo que sempre olhem em todos os vídeos aqui se há recomendação de leitura, que é muito importante em algumas questões e algumas práticas. Fazer a leitura dos livros ali indicados às vezes potencializa sim exponencialmente um mantra simples que você está fazendo. Sua mente ganha uma complexidade maior e aquelas pequenas palavras que sem aquele conhecimento seria muito pouco, elas viram uma organização vibracional muito mais elevada e exponenciada. Então eu recomendo e fico com o convite que olhem os vídeos que estão chegando e que sempre leiam a descrição. E eu espero que isso colabore e inspire também, de certa forma, a uma reflexão assim, mais profunda dessa questão do olhar a beleza, do olhar a coisa como a primeira vez, né? Do olhar as coisas com aquele olhar não da ingenuidade da criança, mas da pureza de criança, sabe? De fazer essa depuração dos sentidos. Isso também pode ser muito benéfico fazendo também na meditação. Fazer lá auto-ordenações de depurar os sentidos, de limpar as emoções negativas, os sentimentos, os pensamentos negativos do dia que tenham sido que tenham impregnado, que tenham sido captado ao longo do dia e que trouxesse olhares negativos com relação à vida, né? Então percepções pelo olfato, pelo tato, porque a gente tem uma divisão de vários corpos percepcionais, né? Eu estava até assistindo uma palestra hoje também que estava tratando dessa questão de uma especificação científica ali, onde o pesquisador falava
do que foi descoberto com relação aos sentidos. Naquele momento ele estava citando com relação à audição e desmembrando só uma parte do aparelho cerebral, que teria tipo uma parte, ele dividiu 3 partes para essa questão da audição, sendo que uma outra mais elaborada, ela estaria dentro de uma conexão vibracional mais um pouco externo do corpo físico, que eu achei muito interessante. Então nossos próprios sentidos básicos, os 5 sentidos, eles já têm uma extensão percepcional, tem instâncias diferentes de percepção. E fica claro para mim, integrando com outras coisas que eu venho estudando, pesquisando, praticando, que esses sentidos percepcionais, lógico, estão diretamente relacionados também com essa capacidade dessa complexidade mental. Não mental, né? Essa expansão de consciência para conseguir executar esse funcionamento de todas as instâncias que esses sentidos podem nos favorecer. Então fica mais essa dica. Então é isso, gente. Deixo aqui, foi uma coisinha rápida que eu fiz, que eu quis compartilhar, rápido, até passou um tempo. Eu vou deixar aí para reflexão. Um abraço, tudo de bom, namastê, gratidão.